A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma palavra abençoada para a tua vida. Palavra essa que se encontra no livro de João, capítulo 15, versículo de número 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz no versículo 14: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o principal motivo de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus é por estar honrando ao Senhor Jesus, por estar amando a Ele e estar amando as pessoas que estão ouvindo essa pregação do Evangelho. Porque a função de todo cristão é alcançar vidas e almas para esse reino do nosso Senhor Jesus. E qual o propósito de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? O primeiro propósito de Deus para a tua vida é o propósito de arrependimento. O Senhor, Ele quer que toda a humanidade ela se arrependa dos seus pecados. Vamos conferir na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Abra comigo também a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Louvado seja Deus. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja Deus. Somente Cristo pode nos salvar, porque Cristo ele foi o sacrifício vivo em prol de toda a humanidade. Porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus ele fez uma aliança de sangue para com a humanidade. E mediante o derramamento de sangue de um animal, ele tinha o intuito de expiar, de encobrir o pecado. Mas com a nova aliança, Jesus se fez sacrifício por toda a humanidade. Louvado seja Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado ao inferno,
mas que receba a salvação e a vida eterna. O propósito de Deus para a tua vida é o propósito também de salvação. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos, os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Mateus capítulo 1, versículo 21. E ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Porque se havia perdido? Porque com a queda do homem, com a queda de Adão e Eva, com a desobediência de um homem, passou o pecado para toda a humanidade. E o homem começou a pecar, começou a viver em desobediência com a palavra de Deus. Mas Deus, ele teve misericórdia da humanidade, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abra comigo também em João capítulo 3, versículo 14 ao 17. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Abra comigo também em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Uma vez que nós somos reconciliados com o nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a expiação do sangue derramado na cruz, nós temos uma esperança que o mesmo Jesus que foi em ascensão aos céus, à direita de Deus Pai, ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, e nós temos essa esperança do teu retorno, da tua vinda. Louvado seja Deus. Outro propósito que Deus tem com as nossas vidas é que nós venhamos a se batizar, que venhamos a imergir sobre as águas batismais, sobre as águas do batismo. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Abra comigo também em Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem crer e for batizado será salvo. À medida que você crê em Cristo, você terá esse desejo de cumprir a Escritura Sagrada, de ser batizado, para comprovar a eficácia da fé proferida, porque a fé sem obras ela é morta, meus irmãos. Por isso nós devemos nos batizar, para que diante de Deus nós testifiquemos aquilo que nós cremos. Louvado seja Deus. Abra também comigo no livro de Atos, capítulo 8, verso 12 ao 16. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se lhe faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Abra comigo em Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Essa passagem denota para nós e nos mostra, meus irmãos, que nós temos sim que ser batizado nas águas. À medida que nós cremos, nós temos que ser batizados. Ainda que nós venhamos a receber o batismo com o Espírito Santo, nós temos que cumprir o papel das Escrituras de ser emergido nas águas batismais. Abra comigo também em Atos, capítulo 19, versículo 3 ao 5. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O outro propósito que Deus tem para com as nossas vidas é o de cura divina, da cura da nossa enfermidade, da cura da nossa alma. Naquilo que nós estejamos enfermos, Deus tem uma cura sobrenatural para realizar nas nossas vidas. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E esse poder do Evangelho está conosco, meus irmãos. Está até os dias de hoje, porque o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. O Senhor é um Deus imutável, ele não muda, a sua essência permanece a mesma e o seu poder foi delegado a toda a sua igreja para que em continuidade continue realizando a sua obra. E os seus sinais, os seus prodígios e as suas maravilhas continuam sendo executados para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Livro de Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem.
E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Abra comigo também em Lucas, capítulo 7, versículo 21 e 22. E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e de males, e de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Louvado seja Deus. Abra comigo também em Lucas, capítulo 10, verso 9. E curai os enfermos que nela houver, e dize-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, já está no meio de nós. O que denota isso, o que mostra isso? Que nós devemos buscar esse reino de Deus que está sendo oferecido a cada um de nós. Eu não sei como que está a tua vida, a tua posição diante desta realidade, mas eu lhe peço, meus irmãos, meus amigos, se achegue a Deus o quanto antes, busque enquanto se pode achar o Senhor Jesus, porque a porta da graça será fechada. Essa oportunidade de salvação será fechada, meus irmãos. Abra também comigo a palavra de Deus em Atos, capítulo 5, versículo 12 ao 16. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Louvado seja Deus. Abra também comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levantando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Louvado seja Deus. Então nós temos essa promessa, a promessa de cura, da cura divina para as nossas vidas. A todos aqueles que estão necessitados, que estão carentes, que estão almejando uma cura sobrenatural da parte de Deus. Reconheça hoje o Senhor como o único Senhor e Salvador da tua vida. Se está necessitando de uma cura divina, meus irmãos, Deus irá te curar, irá realizar o milagre sobrenatural na tua vida. Outro propósito que Deus tem para as nossas vidas é o batismo com o Espírito Santo. Abra comigo no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Abra comigo também em Mateus capítulo 3, verso 11. E eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Abra também João capítulo 7, verso 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 10, verso 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Atos capítulo 19, verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Nós temos recebido tudo de uma fonte só, meus irmãos. O Espírito Santo tem nos capacitado, ele tem nos ensinado, o Espírito Santo tem nos curado, o Espírito Santo tem nos edificado e tem nos mostrado grandes maravilhas de Deus, tem revelado a sua palavra de maneira profunda. Louvado seja Deus! E é dessa fonte que nós temos bebido, é dessa fonte inesgotável que nós temos anunciado a palavra de Deus. A outra promessa gloriosa que Deus tem para as nossas vidas, para você que professa Cristo, você que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você que se batizou, você que recebeu a promessa do Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus que começou a habitar na tua vida. Nós temos uma promessa do retorno do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Abra comigo em Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem do qual a Bíblia trata aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele há de voltar para buscar o teu povo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Apocalipse,
capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Apocalipse capítulo 22, verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O Senhor tem uma recompensa gloriosa para dar a cada um de nós, os seus servos. Louvado seja Deus. Aceita hoje ao Senhor Jesus. Receba a salvação que está sendo oferecido para a tua vida, meus irmãos, porque será num piscar de olhos o retorno do nosso Senhor Jesus. Como diz a palavra de Deus em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós que estivermos vivos, meus irmãos, no momento do arrebatamento da igreja, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Nós temos essa promessa, e essa promessa é gloriosa, e nos encontraremos com Cristo nos ares. Louvado seja Deus. Aceite hoje mesmo a Jesus. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. É hoje que Deus te chama. Arrependa-se dos seus pecados e abrace essa salvação que só Cristo pode oferecer para a tua vida. Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Compartilha esse vídeo, compartilha esta mensagem no Facebook, compartilhe no Instagram, compartilhe no WhatsApp e seja um canal de bênção para outras pessoas em nome de Jesus.